Estamos de volta aqui hoje, num dia muito especial com o Carlos, para falar um pouco de Kiron. A gente botou uma enquete, vocês escolheram Kiron. Oi, Carlos, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, gente. Boa tarde, Laís, querida. Mais uma vez, eu agradeço a você pelo convite. E vamos falar sobre Kiron um pouquinho hoje. Tá ótimo, então. Carlos, dá pra gente... O que é isso, né? O que é Kiron? Dá pra você... A gente começar lá do início, pra gente... Porque, por exemplo, sei nada de Kiron. Como é que é isso? Como é que é o mito? O que isso significa? Tá. Bom, beleza. Kiron, na verdade, é um corpo celeste. Ele foi descoberto em 77. Né? E ele tem uma órbita que caminha entre Saturno, o último planeta visível do Sistema Solar, e Urano, fazendo um pouquinho dessa ponte da consciência e do padrão estabelecido para um transformação e visão de futuro trazido por Urano, né? Quirón, o tempo que ele demora para dar a volta no zodíaco, no cinturão zodiacal, de 49 a 51 anos. Mas ele tem a órbita muito irregular, então ele fica pouco tempo em Libra, pouco menos de 2 anos, e fica quase 9 anos em Áries, por exemplo, no signo oposto. Né? Mas, enfim, hoje já foi considerado cometa, já foi considerado asteroide, planeta anão, né? Enfim, essa terminologia astronômica não nos é tão importante nesse momento. E sim, o mito. Né? Eu acho que para a gente entender um pouquinho de Kiron, a gente tem que entender qual é a história dele, porque a gente vai conseguir absorver esse conceito que é muito abstrato, ele é muito profundo e extremamente importante no mapa natal e muito costumeiramente negligenciado. Às vezes por falta de conhecimento do astrólogo, mas assim, não só por isso, porque é um assunto difícil, de difícil abordagem mesmo, né? Porque Kiron, ele fala dos nossos traumas originais, eventos originais que causaram os nossos traumas, as nossas dores incuráveis, né? Então, assim, na verdade, o que aconteceu? Saturno, pai de Kiron, né, era um deus imortal, e ele queria se aproximar de Filira, que era uma ninfa mortal. Para isso, ele se transformou num centauro e o copular com a Filira e foi embora. No caso, Filira engravidou. E ao dar à luz, ela deu à luz a um ser meio mortal, meio imortal, meio humano, meio cavalo. E aí veio a primeira ferida de Kiron, ele foi rejeitado por essa mãe. E aí ela abandonou Kiron e, enfim, foi tomar o seu rumo. E Apolo, né, nos seus trabalhos, assim, nas suas voltas, né, pelo céu, assim, ele viu Kiron abandonado, né? E, enfim, em determinado momento ele pegou e resolveu acolher Kiron, levou Kiron para a caverna e adotou Kiron, né? Começou a ensinar arte, escultura, medicina das ervas, né? O Kiron era o médico. Começou a ensinar música, a arte das guerras, tornando então a criação desse Kiron diferente de um centauro normal que tem mais um instinto primitivo, né? Então ele foi criado com um primor do conhecimento e começaram a ir atrás dele para aprender as artes, as culturas, a guerra. Então, Kiron, criado por Apolo, depois de adquirir muito conhecimento, ele se capacitou para ajudar os outros. E aí inclui-se Hércules, que foi aprender com Kiron a lutar. Posteriormente, Hércules, já adulto, né, mantinha uma amizade com Kiron. Né? Hércules e Kiron ficaram amigos. E, um determinado momento, determinada noite, teve uma festa na cidade, se não me engano, um banquete de casamento, em que Hércules chamou Kiron para ir nesse banquete. Kiron foi.
Até que, a certa altura, apareceram outros centauros lá na festa, assim, um pouco mais, né, na farra, assim, se embebedando, meio tocando a zona ali na história. E Quiron e Hércules chegaram e falaram: opa, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito e botar o pessoal para correr. E aí começou uma briga, né? Hércules e Quiron conseguiram, e no final das contas, expulsar os outros centauros. Mas, no meio da briga, aconteceu que uma das flechas de Hércules, que todas elas eram envenenadas, acabou acertando por acaso na coxa de Quiron. Quiron é imortal, morrer ele não vai, mas ele vai sentir aquela dor para sempre. Então, a partir deste momento é que Quiron, ele se mobiliza a ir atrás da própria cura. Então, começa assim, a aprofundar os estudos, aí ele começa a dar um up, digamos assim, no seu conhecimento e se tornando realmente um sábio, né? Então, ele começa a estudar tudo que ele pode para tentar se curar daquela dor. E nessa jornada de estudo aqui, estudo ali, ele acaba se capacitando mais para ajudar as pessoas, né? Então, ele acaba conseguindo se municiar de mais ferramentas para ajudar os outros, para curar as pessoas, né? Então, esse é o sentido do curador ferido, né? O talento de curar o outro naquilo que em você é uma ferida, ele vem dessa busca, né? Essa necessidade interna e emocional de buscar a cura para as próprias emoções, né? Pois bem, nessa altura, Prometeu ele tinha roubado o fogo do céu para trazer para a terra e Zeus castigou ele, tinha amarrado ele no topo de uma montanha, acorrentado, né? E diariamente uma ave de rapina chegava e ficava bicando o fígado de Prometeu. E aí, durante a noite, o fígado se regenerava, né? E no dia seguinte acontecia a mesma coisa. Aí Hércules, sabendo disso, ele chegou para Zeus e falou: pô, Zeus, vamos fazer uma coisa. Assim, né? Ele estava chateado que a culpa era dele, entre aspas, que ele tinha flechado a coxa do Quiron, né? E ele falou: olha, se, né? Assim, porque Zeus chegou e falou para Prometeu assim: você só vai se libertar disso se alguém topar trocar de lugar com você. Então, Zeus falou que é o único jeito de se livrar daquela chaga era esse, que alguém topasse trocar de lugar com ele. E Hércules, sabendo disso, aí sim chegou a Zeus e falou: pô, Zeus, se trocar Quiron com Prometeu, assim, né? Aí, né, Prometeu fica livre da chaga dele, e aí você poderia tornar Quiron mortal. Porque só você tem capacidade, só você tem o poder de fazer isso. E Zeus topou, todo mundo topou, ficando bom para ambas as partes. Assim que foi feita a troca, Quiron morreu, né? Então, esse é o mito, essa história, né? Da onde que esse centauro, né, nascido, ele foi lidando com as suas feridas, ele foi evoluindo em cima delas, porque ele foi fazendo com elas, né? Então, não só o mérito da história de Quiron é importante, mas o caminho, quais foram as opções, as atitudes, os direcionamentos que ele tomou, né? Ele nunca desistiu de se curar, e é assim que ele se capacitou a ajudar os outros. E dessa forma, ele minimiza a própria dor, conseguindo curar o outro. De alguma forma, ele consegue minimizar as próprias dores. E como que é isso assim para a astrologia, né? Para as pessoas entenderem nos próprios mapas, astrologicamente, né? O que que isso significa, assim? Bom, mais importante de Quiron é perceber em que casa astrológica ele está no mapa natal, né? Que as dores, né, alguns traumas, que afetam esta área da vida relacionada a essa casa astrológica foram causados na infância, num momento, numa época de pureza, de ingenuidade. É como se fosse uma primeira marca, um trauma muito, muito original mesmo, né? Então, você pega um exemplo de um Quiron na casa 3, né? Que, entre outras coisas, é a casa dos irmãos.
Então, assim, aí a pessoa nasce, a pessoa tem Quirón na casa 3 e, de repente, nasce um irmão com algum problema, um irmão autista, por exemplo, com alguma deficiência, que faça com que a atenção dos pais tenha que ser deslocada desta pessoa, que tem o Quirón na 3, para o irmão deficiente. Então, essa sensação de perda, essa ferida causada nesse contexto de relação com irmãos. Um Quirón na casa 6, né? A pessoa ela pode ter algum tipo de problema físico que não deixe a pessoa ser uma atleta, por exemplo. Né? Mas aí a pessoa vai estudar educação física, vai estudar fisiologia, fisioterapia, vai se preparar para, de repente, ajudar outras pessoas a serem atletas e assim se sentir mais próximo. Quirón na casa 5, ele nos remete a algumas dores das paixões. Imagina aquela paixão de adolescente não correspondida, né? Uma menina que, de repente, ela não consegue se mostrar por vergonha quando tem o crescimento dos seios na puberdade, né? O menino que está nascendo espinha na cara, né? Então, coisas que dificultem, né, essa relação com a própria vaidade, né, a ponto de você sentir bom o suficiente para se relacionar, para alguém se apaixonar por você. Né? Então, isso é uma marca que fica muito forte nesse momento da vida, né, que o ser humano está descobrindo as emoções, está descobrindo o amor, a paixão, né? E ter algum tipo de sintoma que atrapalhe essa conexão, atrapalhe a experiência dessa vivência da forma mais satisfatória possível. Então, aí você tem alguns exemplos que mostram que sempre aquilo que dói hoje não está sendo causado hoje. A dor não está sendo causada hoje. A origem em alguma situação da infância até do início da puberdade, da adolescência. Uma dúvida, para quem não sabe, gente, o Carlos, além de astrólogo, o Carlos é psicólogo, trabalha com, né, alinhamento energético, um monte de coisa, como sistêmico, né? O que é interessante, então, Carlos? Assim, a pessoa olhou lá no mapa, eu tenho Quirón na casa tal. O que seria interessante para ela fazer utilizando todos os recursos que temos para ela lidar com aquilo de uma maneira positiva, satisfatória? O que você recomenda? Pois é, do ponto de vista tanto do astrólogo quanto do psicólogo, a gente não tem uma escapatória a partir do momento que temos a consciência dessa dor, né, a gente precisa trabalhar essa dor. E a gente não vai trabalhar essa dor de um dia para a noite, não tem um acontecimento mágico, não tem uma varinha de condão que vai pilim-pim-pim e vai, curei. Eu adoro quando você fala isso. Muito bom. Mas infelizmente, eu adoraria que tivesse uma pílula mágica que sumiram minhas dores. Né? Existem as drogas, os escapismos, mas isso aí acaba não ajudando bastante. Né? Enfim, processos terapêuticos. A cura profunda vem com processos terapêuticos, né? Mas processos terapêuticos de médio e longo prazo. Porque essas feridas elas têm origem lá atrás. Então, você vai ter que fazer um processo terapêutico que vá lá atrás e resolva a situação e ressignifique a situação vivida lá atrás. Claro, nós também, quando a gente fala de Quirón, nós também estamos falando de karma. Né? Nós estamos falando de situações que nos trazem desafios. Que desafios são esses? Desafios de busca, desafios de motivação, desafios de amor próprio, desafios do autoconhecimento. E é só na ampliação
desse autoconhecimento que vamos conseguir encontrar o jeito certo de ressignificar o passado. De pegar o passado e a gente viu um filme e não gostou do filme, né? Na época que eu vi, não gostei. Ver de novo e tem outra impressão do filme, né? Você tem uma percepção, poxa, hoje eu achei um pouquinho mais legal, ou gostei mais disso, menos disso. O importante é não deixar que a memória da marca vivida lá atrás continue perpetuando e ecoando na vida atual e, em geral, atrapalhando, né? Gerando algum tipo de incômodo, algum tipo de insatisfação, algum tipo de dor, né? Então, essa busca, né? O Kiron, ele na verdade, de novo, do mal que vem para te encher o saco. Ele é uma oportunidade de você entender alguns pontos nevrálgicos dos próprios traumas. E você sabe onde tem que agir, você sabe o que tem que ser feito, você sabe onde tem que ser trabalhado. Ô, Então, acho que Carlos, essa é a dá maravilha da para coisa. você falou de karma, né? Vamos falar um pouco disso, só para esclarecer para as pessoas, né? Que isso gera um lance, né? Vamos esclarecer isso. O que é karma, assim, para as pessoas entenderem de fato, porque tem muita confusão, né, em relação a isso. Dá para a gente falar disso? Sim, sim. Pois é, eu vou partir do princípio que uma coisa que acontece muito, né, com nós astrólogos em geral, né? Existem muitas pessoas que vêm com uma pergunta assim, poxa, Carlos, assim, tá, beleza, eu dei meu mapa e assim, aí é isso e pronto, acabou. Meus desafios estão aí, me ferrei, não tenho o que fazer com isso, né? Não, é isso e pronto, né? Até na astrologia kármica, né, tem às vezes muita leitura ou percepção de que karma é assim, ó, você nasceu, está castigado, se ferrou, só vai passar quando morrer. Não é assim. Não é assim, calma. O que nós temos no mapa, seja o mapa de uma leitura tradicional, seja são desafios, são obstáculos, é como que é a nossa estrada. Como a gente vai passar por ela, quem escolhe é a gente. Quais Repete são isso, as espera aí, olha só. ferramentas? Vocês estão ouvindo, gente? Vou pedir o Carlos para repetir, para a gente tatuar aí na alma. Dá para você falar isso de novo? Tá. Então, o mapa está ali, a pessoa nasceu, o mapa está ali. E é como você falou, é uma estrada. Sim, Então, é dá a para você repetir. estrada, é aquilo que está programado para ela ter de ferramentas durante a vida e de possibilidades, né? E de evolução, inclusive, de melhora de autopercepção, de autoconhecimento, né? Agora, sim, nosso mapa, nossa energia, nossa essência, né? Ela nos dá toda a liberdade de, com o livre-arbítrio, escolher como vamos fazer essa jornada, né? O livre-arbítrio mora aí, né? A gente tem partes da estrada que são mais estreitas, né? Que tem mais pedregulho, que são ladeira, que é mais difícil, tem para todo mundo vinda ao clubinho chamado universo, faz parte. Agora, isso não significa assim, eu tenho problema com isso, então eu vou ter problema para sempre com isso. Se você quiser, você vai. Se você não fizer nada em relação a isso, vai. Com certeza. Mas e aí? O que isso está te pedindo? Para você mudar alguma coisa, para você evoluir em alguma coisa, para você amadurecer em alguma coisa. Não está aqui à toa. Não é à toa. Karma é assim, agora está na hora de se aprender matemática. Quanto é 1 mais 1 igual a 2? 3. Você vai aprender de novo. Tá? Até aprender. Aprendeu, passa para a próxima lição. É uma escola, né? É um caminho, é uma jornada que, na verdade, é uma escola. E a gente aprende aquilo que a gente quer. A gente usa a nossa essência do jeito que a gente quer. Né? Deus deu para a vida, Deus deu para a gente a vida e o livre-arbítrio. Não deu mais nada. Precisa de mais alguma coisa? Então, na minha percepção, na minha visão, né, é muito nítido que os desafios eles são oportunidades de crescimento, oportunidades de evolução. Então, são incômodos, são obstáculos que não estão aí à toa. Não é por mal, assim, existe um Deus sádico lá em cima que acordou de mau humor e vai dar chibatada em todo mundo. Gente, não é assim que acontece. Vamos assumir um pouquinho a própria responsabilidade.
né, da alma perante a vida, né, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente emana para o mundo. É a partir daí que as coisas acontecem. A nossa sintonia que manda para a gente a música que a gente está escutando. O rádio é nosso, a gente põe na rádio que a gente quiser. É simples. Gostei porque isso já esclarece um monte de dúvida, né, que as pessoas têm. Então, assim, isso em relação ao Quirón, a melhor opção, né, seria realmente assim a pessoa trabalhar isso através dessa cura para os outros, para a sociedade, dependendo da casa que cai, ou como que seria isso, na forma mais elevada, assim, de trabalhar esse Quirón? É justamente a resposta que titubear. Assim, a dor que você tem, né, é equivalente ao talento que você pode desenvolver. E aí é uma opção, aí é um querer, aí é a atitude, é a iniciativa de ir atrás e agir de forma que as coisas evoluam desse jeito. Né? Porque a dor está ali e vai continuar ali. Você não vai fazer alguma coisa com ela ou vai deixar ela só doer. Né? Então, é essa a questão. Então, esta dor tem que ter o passo a passo. Então, tomar consciência de onde que ela vem, qual é a origem dessa dor, o que ela vem ensinar. Tá, ok, tomou conta desse processo, então vamos identificar qual é a melhor forma de buscar a cura. Né? Não é nem de se curar, mas de buscar. O importante é a busca. Mais do que o resultado final, é a busca, o processo no qual cada um se permite mergulhar nessa busca de cura. Porque aí sim, aí você vai crescer, você vai evoluir e vai sim, tem sim possibilidades, tem dores que param de doer, assim, a ferida, a cicatriz vai estar lá, mas dá para parar de doer. Não existe essa possibilidade, não é um castigo eterno, né? A vida não é sabe, não é um calabouço, né? Então a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente precisa focar no nosso livre-arbítrio. E o Quirón, o aprendizado de Quirón é exatamente esse, usar o livre-arbítrio para curar os nossos próprios traumas, em um ato de amor próprio. A gente acaba conseguindo mais curar o outro porque a gente quer se curar. A intenção é curar a si mesmo. Curar o outro é consequência disso, dessa busca interna. Então, esse é o recado direto de Quirón. Então, assim, a gente falou de Quirón, a gente falou das feridas, do mito e tudo mais. Como o Quirón está localizado ali, né? Entre Saturno, entre Urano, e você estava falando aqui, eu estava pensando nessa coisa, né? Que muitas vezes em Saturno, no decorrer da vida, a galera reclama, mas assim, a gente se torna bom naquilo, porque a gente trabalha, né? Saturno a vida inteira, né? Não tem como negar. E em relação ao Urano, né? Que é essa coisa também do inesperado. Como que é isso assim em relação a Quirón? Dá para analisar por essa ótica assim de pensar que, como você estava citando aqui, da pessoa trabalhar aquilo através da cura do outro, através da cura de si, ele se tornar, sabe, tipo abre aspas, um especialista nisso? Como é que é isso? Tem uma relação? Eu vejo mais essa ligação, né, da órbita de Saturno com Urano mais representativa no sentido daquilo que na gente está muito arraigado, muito incrustado, muito difícil de mudar, muito rígido dentro da gente, como as nossas lembranças traumáticas, nossas experiências traumáticas da infância, né? E que teremos que partir para o novo, para alguma coisa nova, buscar novos conhecimentos, novas tecnologias, novos saberes que vão romper essa estrutura vigente há muito tempo. Né? Esse sentido de Saturno, quanto mais o tempo passar, fica cada vez melhor. Sim, né? Isso faz parte do trabalho de Saturno, mas o trabalho do Quirón é tirar a gente do nosso trauma, curar as nossas estruturas não muito firmes, principalmente no mundo psicológico, também no físico, né? E levar ao mundo das novidades, os novos conhecimentos, pesquisas e saberes, visando a cura dessas dores consequentes desses eventos traumáticos.
Então, eu acho que, em termos de simbologia dessa ligação de Saturno com Urano, acho que isso fica mais denotativo para a gente, assim, explica com mais clareza esse caminho de Quirón, né? Esse rumo de Quirón. Entendi. Eu achei, agora para mim ficou claro, eu acho que isso pode ajudar também mais pessoas. Carlos, o que ficou faltando falar de Quirón? É importante verificar no Quirón, no mapa, assim, é importante conseguir adquirir a consciência a respeito de Quirón e a humildade de saber que Quirón é um lugar em que a gente não vai conseguir se curar sozinho. Então, vamos pedir ajuda, vamos procurar ajuda para a gente procurar trabalhar com mais ênfase essa área da vida, né? Ficar atento com as conjunções, né, de Quirón no mapa, né? As conjunções são os aspectos mais fortes. Então, os planetas que estiverem junto com Quirón, eles podem sofrer alguma influência mais forte também no nível físico, relacionado ao que a parte do corpo que esse planeta rege, né? Como a cabeça para Áries, a garganta para Vênus, né? Os pulmões para Mercúrio, né? E aí vai. Então, ficar atento com essas questões e procurar estudar. Pega o seu astrólogo, sua astróloga, né? E solicita assim, me falasse um pouquinho do meu Quirón, né? Eu queria entender o que é ele no meu mapa, qual é essa dor, né? Porque é um campo a mais de conhecimento, do olhar de cada um de nós para nós mesmos. Então, é mais um caminho de cura, mais um caminho de possibilidade da gente buscar mais felicidade. E é um ponto que realmente incomoda e é presente de forma constante na nossa vida. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, acontece algo que nos remete àquilo. É uma coisa que impregna nossa personalidade, nosso jeito de ser. Então, prestar atenção, Quirón, não subestimar a importância dele no mapa natal. Acho que é o primeiro passo. Você falou de conjunção, eu fiquei pensando, dá para dar um exemplo? Porque as pessoas querem entender, a gente quer um exemplo. O que daria para falar numa conjunção, né? Lembrando, gente, conjunção quando está dois planetas juntos, né? Quanto mais perto, né, Carlos, maior a influência, né, de orbe. Sim, é importante sim. deixar isso claro também, né? Porque às vezes a pessoa está Tem distante, não essa é nuance, né? conjunção. Então, qual seria um Uma exemplo conjunção assim? grande, de orbe grande, assim, né? De 7, 8 graus, ela é menos intensa do que uma conjunção de 0 grau, que não está literalmente no mesmo grau que o outro corpo celeste. Uhum. Um exemplo, assim, um Saturno com Quirón, né? Então, assim, Saturno rege o sistema ósseo, as articulações, então problemas com ossos, problema com articulações, problema com unhas, né? O Júpiter, assim, problema de colesterol. Você vai com Mercúrio, você pode ter problema de neurológico, de pressão, Urano, né? De pressão alta, problema circulatório. Com o Sol, que rege o coração, problemas relacionados a situações coronárias, né? Então, cada planeta e cada signo rege também uma parte do corpo, né? E aí, Quirón, aspectando, interagindo com essa parte do corpo, ele pode fazer com que essa ferida seja física também, não apenas do ponto de vista psicológico. Em geral, o conceito básico de Quirón, as pessoas costumam falar que ele é mais do aspecto físico, né? Mas eu vejo, na minha experiência como astrólogo, que ele, assim, ele é muito forte nessa coisa do físico, porque também tem a ver com essa coisa da cura da medicina, né? Principalmente as medicinas naturais. Normalmente, Quirón é colocado como algo físico, né? Mas na experiência, eu já vi que o emocional ele é tão ou mais importante no Quirón, essa coisa do trauma e aquilo que a pessoa carrega no jeito de ser, mais do que algum sintoma, alguma dificuldade física. E também é muito presente, já que Quirón rege também as medicinas naturais, né?
Quirino era médico também, né? Mas com esses conhecimentos, essa sabedoria mais ligada também à natureza, propriamente. Ótimo. Então, acho que assim a gente conseguiu abordar, né, assim, tentar esgotar bastante, né, desse material. O Carlos, né, como você pode ver, aborda bastante Quiron, astrologia, tem curso. Estou sabendo que tem turma nova iniciando agora. Como é que é isso, Carlos? Dá para quem quiser participar, ainda dá tempo? Sim, sim, com certeza. Eu comecei nesse ano a dar curso de astrologia e tarô por WhatsApp, né, a preços muito acessíveis, né? Peraí, queria E fazer uma aí, pausa. Para quem não sabe, gente, o Carlos começou com esse negócio de online, pioneiro. Eu lembro disso, sei lá, em 2005? 2005. Era quando, Carlos? Tem por muitos aí, anos. 2005, Tinha 2005. o Orkut, gente. Tipo, Era quem não é antigo aqui não pegou, né? O Orkut ainda. E assim, com o advento do WhatsApp, assim, aí, né, me veio a ideia de usar de alguma forma, né, para dar aula. E já temos uma turma que se encerrou, né, de 6 módulos, são 6 módulos diferentes, onde cada um pode escolher qual é o módulo adequado, né, o segundo de estudo atual. E encerramos os 6 módulos e vamos começá-los novamente na semana que vem. A partir de segunda-feira, as novas turmas começam as aulas, os 6 módulos novamente. Aí no meu site tem toda a programação de cada módulo, no cadastro, matrículas, tudo, tem tudo lá. E se for interesse de vocês, sejam super, super, super bem-vindos, né? O curso está bem bacana, os feedbacks a respeito do uso, né, do WhatsApp para curso foram bem legais. Assim, estou super contente com o uso da ferramenta, né, para curso. Então, poxa vida, sejam super bem-vindos. Começa segunda-feira. Viu, gente? Corre, que hoje é domingo, então dá tempo, né, Carlos? Ainda. Para quem está em dúvida, gente, muita gente fica perguntando aí, não sei o quê. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? No primeiro comentário, o WhatsApp do Carlos, o site, todas as informações estão aqui embaixo, tá bom? No primeiro comentário. Carlos, muito obrigada por ter falado com a gente. Quero te ver mais vezes, né? Sempre. Laís, querida, você é uma amiga querida desde a do Orkut, né, na verdade. E, assim, quem fica lisonjeado e honrado com o convite sou eu, de estar falando para o seu público, que é um público que te adora, que é um público cativo, né? Eu já tive muitos alunos que são fãs seu, sim, tem aluna minha que fala assim que não perde, assim, ou escuta você todo dia indo para o trabalho. Então, para mim é uma honra participar desse trabalho seu, desse canal seu que você oferece para o pessoal com tanto carinho. Então, sempre que você me convidar, quando eu tiver disponibilidade, eu sempre estarei presente, você não tenha dúvida. Então, Obrigado, agradeço mesmo, Carlos. né? Obrigada, Carlos. Obrigada, gente. Nos vemos aí nosso próximo contato. Até logo, pessoal. Até a próxima.